pastores anunciam por aí. O Evangelho não é essa facilidade que algumas pessoas nos dizem. Quem tem chamado vai chorar sozinho. Quem tem chamado às vezes não vai ser compreendido. Quem tem chamado às vezes não vai ser entendido. É por isso que às vezes você passa por algumas coisas e você se pergunta: por que ninguém me entende? Por que ninguém me compreende? Por que ninguém enxerga a minha dor? Estão é as marcas de quem tem um chamado, é as marcas de quem tem uma vocação. Mas Deus está usando os sofrimentos para te aperfeiçoar. Lembra de Êxodo capítulo 1, verso 12: quanto mais Faraó afligia o povo de Deus, mais o povo de Deus crescia, mais o povo de Deus avançava. Esse sofrimento é uma base para você viver uma vida de oração. Esse sofrimento é uma base para você recorrer à palavra de Deus. Esse sofrimento está te dando força para tu jejuar. Esse sofrimento está te dando graça para tu se consagrar. Aleluia. O apóstolo Paulo declara que ele é chamado pela vontade de Deus. E o motivo dele passar por sofrimentos é justamente a vontade de Deus. Às vezes nós pensamos: eu vou fazer a vontade de Deus, que vai ser 1000 maravilhas. Eu vou fazer a vontade de Deus, que vai ser tudo fácil. Lembra da tempestade? Os discípulos entraram no barco por ordem de Jesus. Os discípulos entraram no barco por ordem do Mestre. Mas foi justamente a obediência ao chamado que trouxe sofrimento. Foi justamente a obediência ao chamado que trouxe provação. Mas olha para cá. Por mais que o servo de Deus passe por muitas tribulações, o servo de Deus entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É melhor sofrer com Cristo do que viver momentos enganosos com o diabo. Meu Deus. É melhor passar por dificuldades com Jesus do que provar das propostas do diabo. Estão te fazendo propostas, mas Deus está dizendo: fica com o chamado. Estão te fazendo propostas, mas Deus está dizendo: fica com a vocação. Estão te fazendo propostas, mas Deus está dizendo: fica onde eu te coloquei. O diabo quer te fazer acreditar que lá fora é melhor do que aqui. O diabo quer te fazer acreditar que quando você tinha dinheiro para beber uísque é melhor do que o momento que você tem agora. O diabo quer te iludir e dizer que quando você estava lá no mundo era melhor do que agora. O diabo te faz lembrar de momentos possivelmente que eram bons, mas ele te faz esquecer das noites em claros que você passava. Ele te faz esquecer dos momentos de depressão que você travava. Ele te faz esquecer das dificuldades que você passava. Não cai no laço do diabo, não cai no engano do diabo. Fique com o chamado de Deus. Olha o verso 4. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus nos consola em todas as nossas provações, para que através dessa consolação a gente console os outros. O apóstolo Paulo é líder. O apóstolo Paulo é ministro do Evangelho. E eu não posso guiar uma pessoa pelo caminho que eu não conheço. Eu não posso guiar uma pessoa pelo caminho que é desconhecido por mim. Como eu vou falar de provações para alguém se eu não suporto as mesmas? Como eu vou falar de deserto para alguém se eu não suporto o deserto? Como eu pregarei sobre deserto se eu nunca passei pelos mesmos? Como eu pregarei sobre aflição se eu nunca passei por aflições? Deus está usando as tuas aflições para inspirar alguém. Tem alguém que olha para você e diz: como pode? A casa está quebrada, mas continua de pé. Como pode? Caminha sozinho. Como pode? Vai para a igreja sem ninguém do lado. Como pode? Suporta as aflições dessa casa inteirinha. Como pode? Está desempregado, mas não desiste. Como pode? Passa pelo que passa, mas não olha para trás. Alguém vai olhar para você e vai dizer: se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele suportou, eu também suporto. As aflições que tu passa hoje serão os
amanhã as marcas que você enfrenta hoje vai pregar para alguém amanhã. Tu vai olhar para alguém amanhã e vai dizer: eu passei pela mesma coisa. O médico disse que não tinha mais jeito, era o ponto final na minha história, mas o meu Redentor se levantou. Vai poder olhar para alguém amanhã e vai dizer: eu passei pela mesma coisa, Deus me deu vitória. Tu vai olhar para alguém amanhã e vai dizer: meu casamento estava quebrado e Deus restaurou. Tu vai olhar para alguém amanhã e vai dizer: eu passei por isso, Deus não me desamparou. Não desista, não olha para trás, não joga tudo para o alto. As aflições que nós passamos hoje serão os testemunhos de amanhã. As dificuldades que nós enfrentamos hoje serão as pregações. Deus está usando essas aflições para te dar testemunho. Deus está usando essas dificuldades para te dar ministério. Entenda, ministério não é para quem fala bonito. Ministério não é para quem sabe falar língua estranha. Ministério não é para quem tem mestrado, doutorado. Ministério não é para quem tem muita intelectualidade. Eu amo estudar, mas eu entendo que ministério é para quem suporta as aflições. Ministério é para quem suporta as pancadas. Ministério é para quem está de pé mediante as portas fechadas. Ministério é para quem aguenta as aflições. Ministério não é para quem sabe cantar bonito, não. Ministério não é para quem fala lindo, não. Aleluia. Ministério é para quem suporta as aflições. Ministério é para quem tem estrutura. Ministério é para quem não desiste. Ministério é para quem não olha para trás. O apóstolo Paulo, ele saiu em sua defesa e agora ele começa a apresentar as suas aflições. Os homens da Bíblia não eram super-homens. Eles não tinham superpoderes. Tiago 5,16 diz que eles eram sujeitos às mesmas paixões que nós. Eles ficavam tristes, eles ficavam desanimados, eles ficavam com vontade de parar. Alguns sentiram vontade de morrer, alguns pediram para Deus tirar a sua própria vida. Só que aquilo que eles carregavam do lado de dentro não permitia que eles desistissem. Aleluia! Por isso é que esses dias que Deus colocou um tesouro em nosso interior. Nós temos um tesouro em vaso de barros, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É por isso que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não desamparados, perseguidos, mas não destruídos. É por isso que a gente traz no nosso corpo as marcas. Quem tem ministério precisa ser marcado. Quem tem ministério precisa carregar no corpo as cicatrizes, mas não são cicatrizes feridas, são cicatrizes que foram tratadas, são cicatrizes que foram curadas, são cicatrizes que foram usadas para inspirar. Amém. O apóstolo Paulo vai dizer: sabe por que a gente passou por isso tudo? Para que nós aprendêssemos a não confiar em nós, meu Deus, mas confiar em Deus. Aleluia. Que nos livrou e continuar a nos livrar. Tudo isso que você está passando é Deus te ensinando a confiar nele. Tudo isso que você está atravessando é Deus te ensinando a colocar a sua confiança nele. Aleluia, Jesus. Quando essa provação passar e outra vir, porque as provações vão seguir toda a nossa vida. Quando essa provação passar e quando você atravessar por essa provação, você vai atravessar as provações entendendo: eu não dependo do meu vizinho, eu não dependo do dinheiro da minha mãe, eu não dependo do dinheiro do meu pai, eu não dependo do auxílio dos meus amigos. A minha dependência está em Deus, a minha confiança está em Deus, a minha confiança está no Senhor. O Senhor é o teu refúgio, é a tua fortaleza. Tu pode confiar nele, ele está presente nas tribulações. Se tu passar pelas águas, ele estará contigo. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, o fogo não te queimará, nem chama arderá em ti. Passa por esse deserto com uma certeza, passa por esse deserto com a certeza de que
só entra na terra prometida quem passa pelo deserto de Deus. Enfrenta esse deserto com a certeza que somente quem entra na cova como José, sobe no trono como governador, passa por essa prova com uma certeza que somente quem é desprezado pelos irmãos, Deus levanta como rei sobre Israel. Passa por essa prova com uma certeza que somente quem passa pelo que você está passando no casamento terá um casamento lindo lá na frente. É por isso que às vezes você não entende porque eu sofro coisas que pessoas não sofrem. Eu já disse isso aqui, eu vou repetir. É porque você está destinado a chegar em lugares que muitas pessoas não chegaram. Você está destinado a herdar aquilo que muitas pessoas não herdaram. Deus tem coisas grandes para fazer em sua vida. E eu termino aqui. Os sofrimentos que os servos de Deus enfrentam é Deus dando chamado para os servos de Deus. Os sofrimentos na vida cristã são o selo do nosso chamado, são o selo da nossa vocação. Não cai nessa desses coaches que crente não passa por sofrimento, que crente não passa por provação, que crente não passa por dificuldade.